E aí pessoal, beleza? Aqui é o Danilo e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre o assunto de como encontrar um bom professor de música. Tá? Se achar um bom professor de música particular, seja que você vá na casa dele, no estúdio dele, ou no caso se ele for na sua casa, se for numa escola. Então eu separei 3 pontos. O primeiro ponto é sempre que você for, no caso de entrar em contato com um professor, uma escola, vá com o seu filho, conheça o lugar, veja como que é o ambiente. Tá? Se o que está sendo, o valor da mensalidade está compensando o que ele vai ter. Exemplos de coisas que não são legais. Se o lugar sujo. Eu já vi lugar quando eu dava aula, instrumento, corda enferrujada, instrumento velho, instrumento quebrado. Isso acaba deixando um ambiente não muito legal. Então pensa assim, se você tem uma escola de música, se você tem um estúdio que você dá aula, se você não se preocupa com o cordamento, com a qualidade de como está o seu equipamento, o que você está oferecendo para o aluno, a parte didática também não vai ser grande coisa. Esse é o primeiro ponto. Veja, tá? Quando você vai na escola, quando você for na escola, vai em mais de um lugar. Veja como que é o ambiente, se é limpo, se é cuidado, se é iluminado, se é segurança. O equipamento, violões, guitarras, baterias, se tem lá, qual que é a marca, como que está a qualidade dos instrumentos. Tá? No caso, se o professor for na sua casa, daí isso meio que cai por terra. Mas caso você vá no estúdio do professor, na casa, na escola, primeiro ponto veio o ambiente. Segundo ponto, dá uma pesquisada. Sempre que o cara faz anúncio da escola, ou anúncio como professor, é normal o pessoal eles colocarem alguma referência. Por exemplo, já dei aula em tal lugar, tal escola está há tantos anos no mercado. Então daí você dê uma olhada na procedência, digamos assim. O que falam desse professor? Esse professor aí que você vai estar querendo que vá na sua casa, aonde ele já deu aula, para quem ele já deu aula, como é a didática dele, como que funciona, se é apostila, se é videoaula, se é seguindo o método, na escola, quanto tempo que tem a escola, quem dá aula lá, como que é essa parte de aula. Porque o que acontece com professores? Tem um grande problema nesse mercado musical de professores, que assim, muita gente que não é professor dá aula. Então, principalmente com a crise que a gente está. Então o que acontece? O cara ele é um vendedor, daí ele toca violão. Toca razoavelmente bem, está desempregado e começa a fazer anúncio de aula. Isso não é errado. A pessoa está desempregada e atrás de uma fonte de renda e tal. O problema ele é um vendedor, não um professor. Tá? Ele é uma pessoa que toca bem, às vezes até ensina legal, só que não é um professor. Para você ser um professor de música, você tem que ter tido uma carreira, tem que ter estudado, tem que ter investido, tem que ter começado de baixo, dando aula, e você vai subindo. Não dá pra você pegar simplesmente uma pessoa que, fulana canta bem e vou colocar ele pra dar aula na minha escola. Isso é errado. Pra caramba. Porque o que acontece? Uma vez eu estava dando aula numa escola que eu dava aula e tinha uma professora de canto. E era uma moça que cantava muito bem, ela cantava em festa de casamento. Eu não sei qual era o serviço dela, mas na época ela estava cantando em casamento e cantando dando aula na escola, dando aula de canto na escola que eu dava aula. E simplesmente teve uma segunda-feira que ela não apareceu mais trabalhar. Aí tinha uns alunos dela lá, os alunos foram lá, ficaram esperando a professora, esperando e nada, liga pra ela, ela não atende, nada. Foram saber 2 dias depois que ela tinha sido contratada. Agora eu não lembro se era caixa, alguma coisinha de supermercado. Ou seja, ela era
o professora de música era um quebra-galho porque ela estava sem dinheiro, um hobby. A função do trabalho dela, o que eu estudei, o que eu quero fazer e tal, o comprometimento dela era em outra área. Entendeu? Isso acontece muito em música. Se você acha na internet anúncios assim, de gente oferecendo tipo mensalidade, o mês de aula é R$35. Cara, na boa, se o cara tá cobrando R$35 um mês de aula, tipo 1 hora de aula por semana que seja, ele tá desesperado. Tá? O cara tá precisando de dinheiro. Não é errado a pessoa vender o peixe dela, tentar procurar dinheiro. Só que o que acontece? Isso não dá pra você comparar a qualidade de ensino de um cara que está desempregado, que cobra R$35, R$50 a mensalidade, de um outro que estudou em conservatório, estudou fora do país, toca à noite, tem uma carreira e cobra R$150, R$200. Só que o que acontece? A pessoa ao ver aquele negócio, vou no mais barato, esse aqui cobra 35, esse aqui cobra 200, vou no de 35, porque só quero aprender um acorde e o outro no violão. Isso é errado. Porque o que acontece? Você vai ficar 6 meses com esse cara de 35 e não vai aprender. Tá? Ou você aprenderia com esse de 35 que em 2 meses você aprender com esse de 200, 150, depende do professor. Então, veja isso, veja quanto tempo a pessoa dá aula, quem já foi aluno dele, se ele tem material, o nome dele. Se for uma pessoa, um professor, o nome dele. Se for uma escola, qual é o nome da escola? Tá? Pense como se fosse um produto, sabe? Eu vou comprar, tem Kiko Cola e tem Coca-Cola. Entendeu? O que você quer. O terceiro ponto que eu ia falar agora é na hora para você que já está fazendo aula, é a parte de você ver como está o rendimento e o rendimento do professor. Por exemplo, se o professor lhe dá um respaldo para você, por exemplo, você está com dúvida, você manda uma mensagem lá no WhatsApp, o professor responde. Liga, se pode, se tem como remarcar, se não deu para você fazer aula, se tem como remarcar, coisas assim. Tem professor que é foda e o cara desmarca a aula. Eu já ouvi história de professor que em um mês o cara desmarcou 3 aulas com o aluno. Então, quer dizer, qual que é a prioridade dele? É dar aula ou... temos N coisas podem acontecer. Mas, cara, se você em um mês, se você trabalha numa indústria, você faltar 3 vezes, alguém vai chegar e conversar com você. Uma vez também... Uma vez não, isso aconteceu mais vezes. Professor deixar o aluno na sala e sair pra ficar mexendo no celular ou no computador. Cara, isso é feio pra caramba. E não pode isso acontecer. Tá? Se você está tendo aula e isso é uma coisa corriqueira, então o professor deixar você na sala e sair fazer alguma coisa, ele está errado, procura outro professor. Tá? Ele está enrolando você para ele matar o tempo. Tá? Ele não é um profissional. Eu já cheguei a ver casos de um professor ele deixar o aluno estudando no computador. Ligou o computador, deixou o aluno estudando. Tinha uma sala numa escola que eu dava aula, tinha uma sala de computador. Ele botou o aluno no computador, que era para os professores imprimir cifras e coisas assim para passar para os alunos, e ficou mexendo no WhatsApp enquanto o aluno estudava no computador. Se o aluno pagasse por isso, ele estudava na casa dele. Ele não precisa pagar para ir na escola e o cara mandar ele estudar no computador. Tá? Se a pessoa está pagando, tem que ficar um de frente para o outro com o instrumento. Você tocou, fez uma coisa errada? Você fala, isso aqui está errado. Vai contar o dedo. É tal nota, não é tal nota. É tal acorde. Não deixar o aluno lá e sair. Se isso acontece muito, então, compensa mais você procurar videoaula no YouTube. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Mais pra frente eu vou fazer um outro vídeo continuando com esse assunto de como ver um bom profissional.
Mas basicamente é isso. Primeiro ponto. Ver o ambiente onde você vai ter a aula, se é limpo, se é cuidado, se tem as coisas. O histórico da escola ou do profissional, se é realmente um professor, um cara que é formado, que estuda, que toca guitarra há anos, ou se é um cara que está desempregado, está precisando de emprego. E o terceiro ponto, que é como você está se sentindo na escola. Você vê que ele está dando atenção para você, ou está sendo... de 1 hora de aula, ele passa 40 minutos, meia hora, o resto do tempo ele está fora. Ou menos até. Então é isso. Gostou? Se inscreve no canal, compartilha, se inscreve, dá um joinha.